Bom, gente, agora a gente terminou o conteúdo de tabela periódica, não foi? Concluímos o assunto de tabela periódica. A gente vai entrar agora nas propriedades periódicas, certo? Da tabela periódica, certo? Mas, professor, o que seriam essas propriedades, né? A gente pode analisar as propriedades periódicas como algo que se repete, né? Todo mundo sabe que é uma coisa periódica, é uma coisa que se repete no mesmo intervalo. Tá bom? Então, a tabela periódica permite relacionar a distribuição eletrônica dos elementos com suas propriedades físicas e químicas, certo? Propriedades físicas e químicas, tá bom? Como assim, professor? A distribuir, como eu disse para vocês, aqueles elementos que estão colocados na tabela periódica, eles seguem uma regra. Tanto que muitos cientistas propuseram várias propostas, várias estruturas para a tabela periódica, para a gente poder relacionar ela de uma maneira lógica, de uma maneira periódica. Por exemplo, os elementos que compõem a família 1A, que é a família dos metais alcalinos, né, sódio, potássio, rubídio, eles sempre vão terminar com uma configuração 3s1. O que isso me importa? O que isso vai ser de relevante? Aqueles elementos eles vão ter a tendência a perder aquele elétron para se estabilizarem. Certo? Então, a maioria dos elementos que estão, na verdade, todos que estão na família 1A, né, com exceção do hidrogênio, todos vão terminar em configuração S1. Então, eles vão ter a tendência de perder aquele elétron para se estabilizar. Isso é uma propriedade o quê? Química, certo? A sua distribuição, a sua perda de elétron. E isso vai acarretar o quê? Uma propriedade física, certo? Por exemplo, elementos que compõem, por exemplo, que tem dificuldade, né? Por exemplo, o sódio, ele tem facilidade de perder. Se ele tem facilidade de perder, o que acontece? Ele vai ser mais fácil ele se coligar a outro, porque é mais fácil eu perder um elétron e dar, por exemplo, o cloro, certo? Então essa ligação deles vai ser uma ligação mais forte. E elementos que compõem uma ligação forte, a gente vai ver depois, né? Eles são difíceis. Para mim, por exemplo, passar o sal de cozinha para o estado líquido, a temperatura dele de fusão vai ser um pouco maior comparada aos outros. Entendeu? Então, isso tudo vai acarretar uma propriedade química e uma física, a distribuição eletrônica. Tá ok? Essas propriedades podem ser classificadas em periódicas ou aperiódicas. O que seriam propriedades periódicas, como eu já falei? São aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assume valores semelhantes para intervalos regulares, certo? Por exemplo, se alguém está com dificuldade de entender, é, por exemplo, eu saio de casa todo dia, né? Vamos ver, para dar aula a partir das 8 horas, certo? Todo dia, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia eu faço aquilo. Então, aquilo é o quê? É uma atividade periódica minha. Ela se repete, certo? O número atômico, ele se repetem, né? Em intervalos de tempos iguais, como intervalo de 24 horas para outro. É como se eu também girasse, por exemplo, imagine que eu tenho uma linha e tenho uma bolinha na ponta, certo? À medida que eu girasse ela, o que seria o período? O período vai ser justamente aquele espaço que ele vai percorrer por uma unidade de tempo, certo? No intervalo de tempo, o que vai me importar é o tempo, é o intervalo regular, certo? E no mesmo tempo, por exemplo, um segundo ele vai lá em cima e volta. Aí no outro segundo ele está lá naquele mesmo canto, entendeu? Então isso é algo periódico, certo? Aqui eu quis relacionar, por exemplo, o número, o número de elétrons da camada de valência, que a gente viu, que eu expliquei para vocês o que é camada de valência, e o número atômico. Lembrando que o número atômico, para quem não lembra, é o número de prótons, tá bom? Mas como eu estou falando de átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá bom? Então eu estou relacionando o número de elétrons da camada de valência com o número atômico, tá bom? É algo periódico, algo que se repete, tá ok? Avançando. E as propriedades aperiódicas são aquelas cujos valores crescem ou decrescem. A gente tem algo que não é periódico, que não se repetem, à medida que o número atômico aumenta. Não se repetindo, certo? Se elas são aperiódicas, em períodos determinados ou regulares. Tá ok?
Então, a gente já tem uma denominação que são propriedades periódicas e aperiódicas, tá bom? No momento, a gente vai só conhecer as propriedades periódicas, tá bom? Bom, quais são as propriedades periódicas na tabela periódica da gente se observar? A primeira que a gente vai falar é de raio atômico, certo? O que seria o raio atômico? Gente, primeiro, professor, como é que é o seu tamanho do raio? Porque os átomos são estruturas tão pequenininhas, como é que eu vou saber o raio dele, certo? Bom, gente, é muito difícil a gente fazer um estudo do tamanho do raio atômico. Por quê? Porque, como vocês lembram, o átomo, ele está aqui, certo? Tem essa estrutura de átomo, tá bom? Vocês concordam comigo que eu não tenho os níveis energéticos, como eu falei no modelo atômico de Bohr, certo? Lá no final eu não tenho uma camada de valência, certo? Que hoje, pelo modelo de Schrödinger, a gente nem chama mais níveis e subníveis, a gente chama de nuvens eletrônicas, tá bom? Então, as nuvens eletrônicas que circulam o núcleo, elas são altamente variáveis. Uma hora ela é menor, outra é maior, então elas não têm uma estrutura fixa. Então fica mais difícil de eu calcular o raio. Então o que é que os cientistas pensaram? O que seria o raio? Não a distância interatômica. Eles pegaram duas bolinhas, duas estruturas esféricas, não dizendo que o átomo é dessa forma, pode ter, cientificamente pode ser outros formatos, não, ninguém sabe, né? Alinharam, certo? E fizeram o quê? Mediram a distância interatômica entre o núcleo desse com esse, certo? Ó, como eu fiz aqui, ó, certo? Mediram essa distância e dividiram por 2. Porque se eu juntar R mais R, não dá 2R? Então eu só quero o raio, eu só divido por 2. Então seria essa distânciazinha dividido por 2. Isso seria o raio atômico, certo? Então, costuma então medir com auxílio dos de raio-x, né? Que a gente vai aprender lá no espectro eletromagnético futuramente, né? São ondas, né? Raio-x, raios gamas, infravermelho, ultravioleta, tá bom? Através do auxílio dos raios-x, a distância D entre dois núcleos vizinhos e dizer que o raio atômico é a metade dessa distância. Então, eles mediram através do auxílio de raios-x, certo? A distância interatômica entre dois, né? E dividiram por 2. Eu tenho um raio atômico. Então, o raio atômico de um elemento é a metade da distância internuclear mínima que dois átomos devem que dois átomos desse elemento podem apresentar sem estar ligados quimicamente. Observação: eles não estão ligados quimicamente, esses dois aqui. Porque se eles estiverem ligados, eles vão estar, por exemplo, compartilhando ou recebendo um elétron do outro. Eu não estou fazendo isso. Eles só. O que acontece? Eles estão um ao lado do outro, eles estão ligados, mas não quimicamente. Ok? Bom, então o raio atômico é isso. É uma distância, é a metade da distância interatômica. Tá ok? Bom, agora a gente vai fazer uma análise do raio atômico para os elementos da tabela periódica, tá bom? Então, em uma mesma família, o tamanho do átomo tende a aumentar à medida que aumenta o número de níveis. Por exemplo, olha aqui a família 1A, certo? Vamos dizer aqui, ó, vamos pegar o lítio, certo? Então, quando é que eu vou aumentar esse raio atômico, certo? Como é que aumenta esse raio atômico? Vocês não concordam comigo que as linhas horizontais não são os períodos, né? Então, o que é que vai diferenciar o átomo de lítio para o átomo de sódio, além do número atômico? Vai diferenciar o que? O número de camadas. Então, à medida que eu desço na minha família, a família está aqui, ó. À medida que eu estou descendo, eu estou aumentando o número de camadas. Então, imagina comigo, o lítio tem 2 camadas. Se eu aumentar mais uma camada no sódio, vai ter 3 camadas. O potássio vai para mais uma camada. Então, à medida que eu desço na tabela periódica, certo? Eu aumento o meu raio atômico, porque eu aumento meu número de camadas, tá bom? Então, raio atômico numa mesma família, ele aumenta de baixo, ou, perdão, de cima para baixo, porque eu estou aumentando o que? O meu número de camadas, tá bom? Número de níveis energéticos, tá bom? Então, aqui eu falei numa mesma família. E num período, como é que ele cresce? Bom, gente, num período, eu quero que vocês prestem um pouco de atenção, porque pode ser um pouco confuso essa denominação, tá bom?
Em um mesmo período, os átomos apresentam o mesmo número de níveis. Porém, no mesmo período, todos vão ter o mesmo número de camadas. Porém, à medida que aumenta o número de prótons, aumenta também a atração sobre os elétrons. Por esse motivo, geralmente ocorre uma diminuição no átomo, no número do tamanho dos átomos. Como assim, professor? Por exemplo, vou pegar aqui o flúor e o oxigênio, tá bom? Eles estão com o mesmo número de camadas, mas eles vão se diferenciar aqui na quantidade de prótons e na quantidade de elétrons, o número atômico e o número de elétrons, tá bom? Então, quem são os prótons e os nêutrons? Não ficam no núcleo, certo? E os elétrons ficam aqui. Então, à medida que eu vou aumentando, concorda comigo, a quantidade de prótons e elétrons, a atração eletronúcleo, ela vai aumentando. Por exemplo, se eu pegar o flúor, a atração eletronúcleo, como ele tem mais prótons e mais elétrons, é maior. A atração dele é maior. Então ele tem que ser o quê? Menor. O raio atômico dele é menor. Se o oxigênio, por exemplo, se a gente perceber o oxigênio, o que a gente vai perceber no oxigênio? Que a quantidade comparada ao flúor, a quantidade de prótons e elétrons é menor. Então a atração dele não é tão grande. A atração núcleo-elétron não é tão grande comparada ao flúor, certo? Então o átomo de oxigênio ele tem que ser a maior que o do flúor. Por quê? Porque a atração eletronúcleo é menor comparada ao flúor. Tá bom? Então, se eu levar em consideração a atração eletronúcleo estou falando, eletropróton, certo? Vai acontecer o que, gente? Vai aumentar nesse sentido, certo? Então, como é que aumenta o raio atômico na tabela periódica? Da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá bom? Bom, uma observação que eu tenho que fazer para vocês. Se apareceu o termo carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva é um sinônimo que a gente pega para uma, como pode ser, um efeito de blindagem. Tá bom? Por exemplo, quanto é a carga nuclear efetiva se eu fazer essa subtração bem aqui? A carga nuclear 11 próximo do sódio, né? E ele tem a blindagem de 10, tá bom? Presta atenção, tá prestando atenção, Aqui é a camada de valência, né? Que tem um elétron. Aí eu tenho outras camadas depois dele. Não tem uma camada K, L e M, né? O sódio tem a K, a L e a M tá aqui, tem um elétron. Agora imagine as camadas antes, certo? Tem camadas antes dele, certo? E aqui tá o núcleo, tá bom? Então o núcleo eu tenho 11 prótons, tá bom? Tirando a última camada de valência, eu vou ter quem? Esse cara aqui, certo? Eu vou ter essas duas quantidades de elétron. Se eu fizer uma subtração mais 10, que é a quantidade próxima, menos 10 desse aqui, eu vou encontrar uma carga nuclear efetiva de mais um. Então, isso é a carga nuclear efetiva. É a soma entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons das camadas que não são de valência. É como se eu tivesse um núcleo aqui, aí eu tenho várias camadas, eu tenho uma camada de valência lá. Então, essa aqui, entre o que seria a carga nuclear efetiva? É justamente essa subtração aqui. Por que, que eu vou utilizar essa carga nuclear efetiva, professor? Porque a carga nuclear efetiva, ela vai, essas camadas que estão próximo ao núcleo, elas vão favorecer uma blindagem do núcleo. Certo? Eu vou blindar mais o núcleo. Então, a atração vai ser um pouco o quê? Menor ou maior, tá bom? Olha aqui para o cloro. Olha, quando eu fizer a subtração da carga nuclear efetiva, eu vou encontrar o quê? Mais 7. Então, a carga nuclear efetiva é mais para o cloro do que para o sódio, correto? Então, a carga nuclear efetiva vai favorecer o quê? Uma maior atração. O núcleo e o quê? As camadas que vêm antes da camada de valência. Então, essa atração aqui vai ser maior do que a comparada com o sódio, que vai ser um pouco menor. Então, essa atração aqui vai favorecer o quê? Um menor raio, porque o raio não é justamente a distância, né, entre o núcleo e a região periférica, né? Então, quanto maior a carga nuclear efetiva, essa camadinha aqui, maior a atração e menor o raio, tá bom? Lembre disso. A segunda propriedade periódica é a energia ou potencial de ionização.
certo? O que seria isso? A energia de ionização é uma energia mínima necessária ou potencial mínimo necessário para remover um elétron de um átomo na fase gasosa isolado em seu estado fundamental, certo? Então vamos lá, gente. Imaginem o átomo de sódio, certo? O que seria o átomo de sódio? Está lá o átomo, né? E ele está no seu estado fundamental. O que seria no seu estado fundamental? Número de prótons igual ao número de elétrons, tá bom? E está numa fase gasosa, certo? Ele não está sólido, ele está numa fase gasosa. Quando ele está na fase gasosa, eu posso necessariamente, naquele momento, remover um elétron. Mas para mim remover o elétron do sódio, imaginem, eu preciso dar energia para ele. Então, para remover um elétron, eu tenho que fornecer uma quantidade de energia, que é justamente isso que eu vou falar, que é a energia de ionização. É fornecer uma quantidade de energia suficiente. Ó, eu tenho um elétron aqui preso aqui, o elétron está preso aqui. Se eu fornecer uma quantidade de energia para o elemento, aí ele solta esse elétron aqui. Então, para remover elétrons, devemos fornecer uma quantidade de energia suficiente para vencer a atração entre as cargas positivas do núcleo exerce sobre os elétrons. Então, tá aqui o núcleo e tá aqui o elétron girando ao redor dele. Então, se eu der uma quantidade de energia, essa atração aqui ela vai quebrar. Eu já dei energia para ele, então ele libera o elétron, certo? Essa energia que eu dou para o elétron para retirar, ou que eu dou para o elemento para retirar o elétron, então, a energia, vou repetir de novo, que confundi um pouco. Então, o que seria isso? Essa energia que eu dou para o átomo ou para o elemento no seu estado fundamental para retirar esse elétron é justamente a energia de ionização. Eu estou ionizando. Lembra, eu estou ionizando, estou retirando, certo? De maneira generalizada, o potencial de ionização é isso aqui, ó. X gasoso mais energia, formando X mais. Lembrando que mais é o que, gente? É um cátion. Se é um cátion, eu perdi elétrons. Como eu só tenho uma carga positiva aqui, eu perdi um elétron. E esse elétron está aqui. Tá bom? Professor, e como é que essa energia de ionização vai variar na tabela periódica? Gente, ela vai variar nesse sentido aqui. Agora pensem comigo. Se o átomo ele é menor, se o átomo é menor, vamos imaginar o átomo de potássio e o de sódio. Quem é maior? Potássio é menor que o de sódio, certo? Então, é menor que o de sódio? É. O que acontece, gente? Minto. Desculpa. O átomo de sódio é menor que o de potássio, tá bom? É o inverso. Vamos lá. Imagine esses dois elementos, certo? Vamos lá. Se o átomo de sódio ele é menor que o de potássio, então a atração eletronúcleo dele é o que? Maior. O átomo de sódio tem uma atração núcleo-elétron maior. Certo? Se eu tenho essa atração maior, vocês não concordam comigo que vai ser mais difícil eu arrancar aquele elétron comparado ao potássio? Porque o potássio, a atração núcleo-elétron já é um pouco menor. É desse tamanhozinho assim, ó. É desse tamanho aqui. Já o do sódio vai ser um pouco assim. Né? Então vai ser mais difícil arrancar aquele elétron. Se vai ser mais difícil, eu tenho que fornecer mais energia. Né não? Por exemplo, para o átomo de potássio, eu dou 10 quilojoules. O átomo de sódio, eu tenho que dar, por exemplo, 40. Entendeu? Então, o que acontece? À medida que o átomo diminui, eu estou diminuindo o átomo. A energia de ionização vai aumentar. Por quê? Porque a atração eletronúcleo é maior e vai ser mais difícil arrancar aquele elétron do elemento. Vai ser mais difícil. Então, como o átomo ele cresce nesse sentido aqui, ó, raio atômico, ó, nesse sentido aqui, né? A energia de ionização vai ser o inverso. Eu vou aumentar, porque aqui, ó, eu estou diminuindo, correto? Vocês percebem que eu estou diminuindo o elemento e estou aumentando a energia de ionização. Vai ser mais, vou dar mais energia, eu vou aumentar a quantidade de energia aqui nesse sentido, ó.
certo? Então, a energia de ionização ocorre nesse sentido na tabela periódica. Quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. Observação. Professor, eu só posso tirar um elétron? Não. Se você quiser tirar três, mas a quantidade de energia que você vai ter que fornecer para o átomo vai ser muito maior. Tá bom? Por exemplo, peguei esse exemplo aqui do alumínio, certo? Ó, o alumínio está aqui no estado fundamental, no estado gasoso. Eu vou fornecer para ele esse valor de 578 kJ para tirar esse elétron dele bem aqui, ó. 3p1, certo? Quando eu forneço, ele fica Al mais um elétron, correto? Quando eu vou para a segunda energia de ionização, olha a quantidade. Vocês sabem por que isso ocorre? Um momento, por exemplo, 578 para 1820 é quase o triplo. É quase o triplo, não. É mais que o dobro, certo? Preste atenção, por que isso ocorre? Ó, se vocês concordam comigo que esse elemento, essa quantidade aqui, só tem ele. Então, só tem ele na camada. Só tem um elétron minto, eu tenho três na camada. Mas ele, ó, tá mais fácil eu tirar porque ele tá no subnível P sozinho. Certo? Quando ele vai pro 3s2, ele já tem, ó. Lembra lá do orbital S. Tem um para cá e outro para cá. Tem dois. Olha a estabilização que ele tem, gente. Ele é muito estável. Então eu vou ter que quebrar uma estabilização. Se eu vou quebrar, a quantidade de energia que eu tenho que dar é muito maior. Certo? Ó, aqui aumentou para 1820. Aí quando eu for para esse aqui, ó, já não dou tanto. Ó, preste atenção. Já não é menos da metade. Porque ele já está instável. Ele só tem um elétron orbital. E é mais fácil eu tirar ele, tá bom? Comparando as energias de ionização com a primeira, segunda, terceira, ó, para alguns elementos. O sódio, ó, para o sódio. Ele tem a primeira energia de ionização 496. Quando ele vai para a segunda, ele vai para 4560. Meu Deus, isso aqui é muito grande essa variação aqui, ó. Por quê? Justamente porque, lembrando que eu tenho orbitais, né, que eu expliquei lá nos números quânticos para vocês. Orbitais S, P, D, F. Lembrem que comporta a caixinha lá, que comporta dois elétrons com os spins opostos, né? Então isso ocorre por causa daquilo, porque eu vou quebrar uma estabilidade, né? O primeiro elétron do sódio ele sai de uma maneira tão fácil, mas o segundo já está um pouco estável, né? Ele já está um pouco estável ali. Então eu tenho que fornecer uma quantidade de energia muito maior para me arrancar aquele elétron. Isso que é energia de ionização, tá bom? A terceira propriedade é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Vamos dizer, vamos raciocinar que seja um pouco do inverso da energia de ionização. Por quê? Porque a ionização eu não tenho que retirar o elétron, a eletroafinidade eu tenho que dar o elétron para o elemento, tá bom? Então, se na energia de ionização eu tenho que retirar e eu tenho que dar energia, na eletroafinidade eu tenho que o quê? Eu tenho que dar o elétron, né? Eu tenho que dar o elétron e fazer o que com a energia? Eu não tinha que dar energia, agora eu vou ter que retirar a energia. Certo? É o inverso, é um pouco inverso, afinidade eletrônica e energia de ionização. Então, energia liberada quanto o átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Certo? Ó, ele está aqui, o átomo de flúor, né? Aí ele vai receber esse elétron. Quando ele recebe esse elétron, ele libera energia. Ele não absorve, ele libera. Ó. Tá ok? Essa representação da afinidade eletrônica X no estado gasoso, né? O elemento ganha um elétron, fica X menos. Lembrando que menos é porque eu ganhei um elétron, mais a energia que eu vou liberar. Ok? Como é que cresce a eletroafinidade na tabela periódica? No mesmo sentido da energia de ionização. Vocês se lembram? De baixo para cima, da esquerda para a direita. Aprendo essas conversões de cima para baixo, porque isso vai ajudar muito futuramente, tá bom? Se vocês tiverem essas lembranças, vocês já vão estar com o pé na frente comparado a outras pessoas, entendeu? Porque isso é importante, porque esse conhecimento aqui de afinidade, esse pensamento a gente vai levar lá para ligações químicas, das ligações para interações, para relações interatômicas e assim sucessivamente, tá ok? Em uma família ou em um período, quanto menor o raio, maior a afinidade
eletrônica. Por quê? Porque se eu estou muito estável, essa atração aqui vai ser mais menor o raio, mais difícil vai ser eu dar esse elétron para ele. É porque ele está tão estável ali com aquela atração dele, aí ele vai ter que receber mais um elétron, vai ter que aqui, ó, vai ter que aumentar essa atração, vai ter que aumentar ainda mais essa atração, desculpa. E se eu aumentar essa atração, eu vou ter que liberar energia ainda. Então, é muito difícil, entendeu? Essa eletroafinidade. Então, menor o raio, maior a eletroafinidade. E a última propriedade que a gente vai ver é a eletronegatividade. Esse conhecimento de eletronegatividade, a gente vai ser muito, mas muito importante quando a gente estiver vendo ligações químicas. Certo? Eletronegatividade, a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Certo? Por exemplo, essa força de atração é relacionada ao raio atômico. Quanto menor o tamanho do átomo, a atração grande, certo? Maior será a força de atração, eletronegatividade, né? Pela distância núcleo-elétron da ligação é menor. Como assim? Por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, um átomo menor, né? Vamos dizer aqui, eu pegar o Flu. Flu é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? Então, o Flu, ele é menorzinho assim, ó. Certo? Então, quando ele faz uma ligação, justamente a gente relaciona a eletronegatividade à ligação química. Então, o Flu, quando ele está assim, fixado, certo? Bonitinho lá na ligação química, certo? O núcleo dele vai atrair mais esse elétron para ele, tá bom? Então, por isso que a gente diz que ele é mais eletronegativo, porque quando numa ligação, eu atraio mais o elétron para mim, correto? A eletronegatividade, ela segue esse pensamento aqui, gente, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Por isso, observação, a gente não bota os últimos elementos da tabela periódica. Esse último daqui. Por quê? Porque eles são os gases nobres. Vocês se lembram que eu falei para vocês quando eu estava falando em tabela periódica que eles são altamente estáveis? Estáveis. É muito difícil, às vezes, encontrar na natureza um elemento coligado ao gás nobre, certo? Esse é o pensamento. Então, a gente não bota ele na parte de eletronegatividade, tá bom? Uma observação, essa tabela que a gente acabei de apresentar aqui para vocês, ela segue o princípio de Pauli, certo? Pauli leva esses princípios aqui, tá bom? E já veio outro cara, conhecido como Mulick, né? E propôs que a eletronegatividade fosse uma média entre a energia de ionização e a afinidade eletrônica, certo? Seria a média para determinar a eletronegatividade dos elementos. Tanto que ele fez esses cálculos, tá bom? E ó, o flu tem. Aqui vocês percebem que ele inclui um gás nobre, né? No pensamento dele, eu posso incluir o gás nobre, já para Pauli, não. Eu não faço comparação de eletronegatividade para os gases nobres, certo? Ó, tirando o neônio aqui, compare. Quem tem maior eletronegatividade? O flu, 4,42. Certo? Então, a eletronegatividade do flu é muito maior comparada aos outros elementos, tá bom? Então, nesse momento, a gente conclui a parte de propriedades periódicas. Na próxima aula, a gente vai ver só a parte de propriedade física dos elementos, temperatura de fusão, ebulição na tabela periódica, tá bom? Essas propriedades. E a gente já entra na parte de ligações químicas, se eu não me engano. A parte de ligações químicas, tá bom? Então, gente, muito obrigado, viu? A atenção de vocês.